Pessoal, o começo de ano é sempre marcado por metas e objetivos para todo ano, não é? Uma dessas metas normalmente está incluído perder uns quilinhos. E para isso é importante pensar em uma forma saudável de emagrecer. Pensando isso, vamos pedir o auxílio, de Maíra Oliveira, que fez uma reportagem muito especial sobre o assunto. Vamos conferir. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Chegou o ano de 2023, ano passado muita gente exagerou aí nas festas com a comilança, mas agora está na hora de recuperar o tempo perdido e as mulheres que buscam aquele corpo ideal precisam emagrecer mais de forma saudável. E para falar sobre esse assunto, é aquelas pessoas que querem emagrecer, né, Cleide? Que querem um outro tipo de corpo. Nós vamos falar com a Gisele Pérez, que ela é nutricionista, que ela vai falar sobre esse assunto e dar dica para essas mulheres que precisam emagrecer, tanto para melhorar a qualidade de vida, algumas querem para estética, né, doutora? Então, vamos falar sobre esse assunto. Quais as principais dicas para emagrecer de forma saudável? Realmente é uma realidade que você acabou de falar, né? Porque muitas exageraram nas festas de final de ano de 2022. E a primeira dica é esquecer o que passou. Esquecer o exagero que teve nas festas de final de ano e decidir mudar, decidir fazer melhor daqui para frente. E as dicas em relação à alimentação são várias, né, na verdade, tanto a alimentação quanto a atividade física. Isso não só para o emagrecimento, né, mas também em questão de saúde. Em relação à alimentação, nós podemos pensar em relação aos alimentos saudáveis, nós podemos pensar, na verdade, em qualidade e quantidade. Precisamos juntar esses dois pilares antes de tudo. Porque muitas mulheres pensam só na qualidade, só no alimento saudável. Muitas mulheres chegam para mim e falam, Nutri, eu já como super saudável, mas ainda não consigo emagrecer, não sei o motivo. Porque além de comer mais saudável, nós precisamos pensar também na quantidade. Porque para emagrecer é necessário um déficit calórico. Você consumir menos calorias do que você gasta. E para isso é necessário se importar bastante com as quantidades. É necessário diminuir quantidade de alimentos. E para diminuir quantidade de alimentos e não passar fome, a maior estratégia que tem é acrescentar em seus pratos mais fibras, principalmente através de frutas, verduras e legumes. Tá aí, então adicionar mais fibras, além de frutas e verduras, o que mais que poderia acrescentar aí num prato para se alimentar de forma saudável e não passar fome? Essencial também proteínas magras, né? O que é proteína? Podemos encontrar no ovo, nas carnes, nos peixes e ter muito cuidado com a forma de preparo. Porque não adianta você consumir uma proteína magra, né, com menos quantidade de gordura, principalmente os frangos, as carnes brancas, porque a proteína acelera o processo de emagrecimento, dá mais saciedade para a gente não passar fome e como na hora de digerir, ela gasta uma energia maior em nosso corpo, também auxilia no emagrecimento. Mas muitas mulheres na hora do preparo botam muito óleo, muita manteiga, até mesmo azeite, que é uma gordura boa, mas a gordura possui uma maior quantidade de calorias. E isso pode vir atrapalhar o emagrecimento ao invés de estar ajudando. Além da água, né, que todo mundo sabe que também é uma forma da gente cuidar da nossa saúde, hidratar o nosso corpo, até mesmo a questão dos músculos que precisam de água para se manterem e os músculos é ótimo também para acelerar o metabolismo. Já que você falou da água, vamos falar sobre se é mito ou se é verdade. Muita gente fala que tomar água em jejum com limão ajuda a emagrecer. Isso é verdade ou o povo só tá falando besteira? É realmente um mito. O que realmente emagrece é o déficit calórico, como eu já havia falado. Você consumir menos calorias do que gasta. Se você quiser acrescentar essa água com limão em jejum, pela sua saúde, você pode acrescentar, até porque o limão tem principalmente a vitamina C, que é um antioxidante, que ajuda a aumentar a imunidade, mas faça isso mais pela sua saúde. Pelo seu emagrecimento, você se alimenta de forma saudável, qualitativamente, e controla as quantidades quantitativamente.
Nós precisamos falar algo importante, que é sobre essa parte de emagrecimento, que muita gente precisa realmente emagrecer por questão de saúde. Tem pessoas que nem precisam tanto e querem emagrecer por causa de uma estética, para ficar com o corpo parecido de alguma outra pessoa, ou ficar mais magrinha. Quando que é importante emagrecer? Quando saber que fala assim, nossa, esse é o momento certo, eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar uma nutricionista? Então, nós temos o peso ideal e o peso estético. O peso ideal é feito através de um cálculo, né? Altura dividir peso dividido pela altura quadrado. Você passando ali do peso ideal, você entra no sobrepeso e na obesidade. Então, ali a gente precisa se atentar. A circunferência abdominal também, você passa uma fita métrica em volta da sua cintura, 2 dedos acima do seu umbigo. Se tiver maior que 80 centímetros, para as mulheres, também tem o risco de doenças, diversas doenças como cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, hipertensão, esteticamente, porque quando a gente se olha no espelho, a gente já sabe se as coisas não estão indo bem. A gente já sabe que já está tendo um excesso de gordura, aquilo não está agradando esteticamente e a gente sabe que aquilo pode trazer prejuízos. Então, nós precisamos avaliar essas situações, tanto o peso ideal, a circunferência também que influencia e o nosso peso estético, se olhar no espelho e já ver que já está passando bastante da quantidade de gordura e nem está mais nos agradando. E para a mulherada que vai na academia, aqueles suplementos, eles ajudam mesmo ou também é mito? Podem ajudar, sim, indiretamente. Né? Os suplementos mais conhecidos e mais falados é a creatina e o whey protein. Então, a creatina dá mais força. Então, se você tem mais força para praticar uma atividade física, você gasta mais calorias. Então, consequentemente, vai auxiliar na sua perda de peso. O whey protein é para você suprir a proteína que você não consegue consumir no seu dia a dia. Então, tem gente que tem enjoo, não gosta de ficar toda hora consumindo um ovo, uma carne, não consegue consumir em grandes quantidades ou realmente não gosta, não consome. Então, a gente acrescenta esse whey protein, que é uma proteína em pó, para continuar auxiliando no emagrecimento, que, como eu disse lá no início, a proteína é muito importante para o emagrecimento. A gente não deixa de suprir ela, porque a gente acaba usando esse suplemento que vem para suprir, na verdade, a nossa necessidade. E eu tô aqui com uma pesquisa muito interessante falando que as mulheres têm mais dificuldade de emagrecer do que os homens. Por que acontece isso? Realmente, as mulheres têm mais dificuldades, principalmente por 2 fatores. Primeiro, o dia a dia, né? A maioria das mulheres tem muito mais responsabilidade, precisa fazer muito mais atividades, principalmente nos dias de hoje, que as mulheres estão trabalhando. Então, além do trabalho, chega em casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de comida, tem que cuidar de casa, enfim, todas essas situações que eu acabei de citar aqui. E, além disso, as mulheres, por conta do hormônio estrogênio, elas têm uma facilidade maior de acumular gordura. A gordura, principalmente nas partes inferiores, né? Quadril, cintura. E depois dos 40 anos, essa gordura ainda fica mais fácil de ser acumulada e passa das partes inferiores, como quadril, cintura, glúteos, e ainda passa para a parte abdominal. Então, ela começa a ficar com o abdômen maior e aí as mulheres começam a reclamar da pochete. Então, por conta desse hormônio, ela acaba tendo uma maior quantidade de gordura, uma menor quantidade de músculo, diferente dos homens, que têm mais músculos e menos gordura. E o músculo acelera o metabolismo. Então, eles conseguem gastar uma quantidade de energia maior em repouso do que as mulheres. Então, o emagrecimento deles ainda consegue ser mais facilitado. Tá ótimo, Gisele Pérez, nutricionista. Muito obrigada pelas suas dicas. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui falando sobre um assunto super interessante e que realmente eu sou especialista. Ótimo, muito obrigada. Então, são essas as dicas para quem quer emagrecer de forma saudável. Eu volto com você, Cleide. Obrigada, Maíra. Eu vou te dar uma dica para você que está querendo emagrecer, porque eu fiz essa experiência e consegui um tempo emagrecer numa boa. Sabe o que foi? Porque geralmente a gente que gosta de comer, principalmente eu que amo pão com manteiga, que para mim não tem coisa melhor do que pão, eu pedi pro Pai Eterno me tirar essa vontade de comer. Todo dia eu pedia para ele, não é que deu certo? Você tem que agarrar com alguém.